Capítulo 85. Quem precisa de química quando existe a física? Um espiado no rosto dos meus amigos informa que eles estão sentindo as mesmas coisas que eu. Raiva de Chastain, medo pelo que pode acontecer com Dawood e indecisão entre intervir ou deixar acontecer o que estiver por vir. A única pessoa no nosso grupo que não parece estar em pânico é Dawood, que permanece tão calmo e tranquilo como sempre foi, especialmente ao passo que leva a mão ao bolso e tira dali um estilingue. É pequeno o bastante para caber no bolso de uma calça, e quando Chastain vê aquilo, reage fazendo um sinal negativo e exasperado com a cabeça. Rodrigo não se contém. A gárgula gigantesca começa a gargalhar. Inclusive, chega a dobrar o corpo e dar um tapa na coxa, como se o estilingue de Dawood fosse o objeto mais engraçado que ele já viu. Por acaso eu deveria sentir medo desse graveto? Ele pergunta indo até Chastain, perto da borda do círculo, e os dois trocam um olhar que diz: consegue acreditar no que essa criança está fazendo? A irritação se retorce na minha barriga, e agora sinto uma vontade ainda maior de invadir o campo de treinamento, só para acertar um soco no nariz gigante daquele imbecil gigante. Mas Dawood continua impassível enquanto encaixa a pedra no estilingue, devagar e com todo cuidado. E pela primeira vez eu me pergunto se aquele ato aparentemente aleatório de pegar um pedaço da parede do castelo tinha um propósito. É só isso? Pergunta Rodrigo quando vê a pedra. Isso é tudo que você tem? É só disso que eu preciso, responde Dawood sem se abalar. Em seguida, estuda a distância até Rodrigo e caminha em um semicírculo, até estar exatamente na extremidade oposta dos 10 metros de diâmetro da arena. A sensação que tenho é de que todas as pessoas no campo de treinamento se inclinam para a frente agora, na tentativa de ver o que vai se suceder. A lógica indica que não há nada que favoreça o lado dos lobos, mas Dawood parece tão confiante que até chego a ficar intrigada. Pelo menos até que ele aponta o estilingue para um ponto a meio metro à direita de Rodrigo. As gárgulas ao redor começam a rir e a vaiar. Vários assobios e insultos também surgem. Se eu fosse Dawood, tenho certeza de que iria me encolher e sair do campo. Mas Elo não se abala e usa todo o tempo de que se dispõe, virando-se um pouco mais para a esquerda e alinhando o estilingue com algo que não sei o que é. Você vai fazer alguma coisa? Pergunta Rodrigo. Ou posso simplesmente pisoteá-lo agora? O medo se retorce na minha barriga enquanto observo o corpo mais franzino de Dawood. O peito e os braços de Rodrigo com músculos grossos depois de passar vários séculos treinando. E concordo com Chastain. O que Dawood planeja fazer com essa pedrinha e o estilingue para derrubar esta gárgula gigante, especialmente mirando em algo à direita do seu alvo. Mas nem preciso me perguntar isso por muito tempo, porque mais rápido do que meus olhos conseguem acompanhar, Dawood se lança no ar, chegando a quase 2 metros de altura e girando o corpo ao fazê-lo. O estilingue acompanha o giro e Dawood alinha seu disparo em um instante, puxando as tiras de borracha para trás, até estarem retesadas e disparando a pedra em seguida, bem no joelho de Rodrigo. Há um estalo quando a pedra o acerta, um ruído tão alto e agourento que consigo ouvi-lo mesmo a uma distância considerável. Não parece nada bom, e agora me inclino ainda mais para ver o que... A perna de Rodrigo cede no mesmo instante e ele desaba em um urro de dor, apoiando o peso do corpo sobre os braços, a fim de evitar que o joelho se choque contra o piso. Ele está com o peso apoiado nos ombros e no outro joelho. Seu joelho que foi atingido está a poucos centímetros do chão. Puta merda, eu vou matar você. Eles rosnam para Dawood, que não parece nem um pouco abalado. Só isso já me deixa bem atúrdida, considerando que Dawood acabou de arrebentar o joelho de alguém em um exercício de treinamento. Sei que as gárgulas se curam rapidamente, mas mesmo assim, Dawood arrebentou o joelho de Rodrigo. Espero que Dawood se curve para Chastain, agora que mostrou ao general o que é capaz de fazer. Em vez disso, Dawood salta no ar de novo e desta vez deixa o estilingue cair no chão, no ponto onde estava. Durante o salto, Elo se transforma em lobo e pousa a metros de distância. E antes que eu consiga piscar, já está avançando contra Rodrigo. Sinto um receio forte de que o próximo ataque seja contra a jugular, esquecendo-se completamente das regras. Algo que não deveria acontecer. Fico retorcendo as mãos,
com um grito entalado no fundo da garganta, enquanto faço uma prece para que Dawood não mate uma gárgula bem aqui, no meio do círculo de treinamento. Mas pouco mais de 1 metro antes de alcançar Rodrigo, o lobo de Dawood salta outra vez enquanto reassume sua forma humana, acertando a mandíbula da gárgula com toda sua força. Por um momento, nada acontece, mas fico esperando ver aqueles passarinhos típicos de desenho animado, dando voltas ao redor da cabeça de Rodrigo. A seguir, de maneira totalmente inesperada, a gárgula tomba para a frente e cai de cara no chão. Está inconsciente e não posso afirmar que sinto pena daquele grandalhão. Chastain chega correndo até Dawood e o choque com a vitória do lobo está muito evidente em seu rosto. Como você fez isso? Ele pergunta. Dica número 4, responde Dawood dando de ombros. Massa vezes aceleração é igual a força. Até mesmo as menores coisas podem causar um estrago enorme se o movimento for bem rápido. É importante estudar física. Mas por que você girou no ar antes de dar aquele ataque? Indaga Artélia, nitidamente fascinada pela lição. Girar no ar daquele jeito cria torque, e torque aumenta a aceleração. Dawood diz aquilo como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, e talvez seja mesmo, porque Artélia concorda com um aceno de cabeça. Ah, sim, sempre percebo que o meu oponente cambaleia mais para trás quando golpeio com a espada depois de um salto giratório, mas ninguém me explicou o processo disso antes, comenta ela. Dawood não percebe que o queixo de Chastain se retesa enquanto sorri para Artélia. Eu era o menor filhote da minha ninhada, mas nunca fui lobo ômega. Vou adorar saber mais, diz ela, e eles dois começam a se afastar. Ainda consigo escutar Dawood dizendo que sonha em um dia ser alfa da sua própria alcateia, um grupo que privilegia a inteligência em vez da força. Mas Elo para e olha para trás, dando um último conselho para Chastain e as outras gárgulas que continuam no círculo de treinamento. Ah, e uma dica número 5. Lobos podem saltar bem alto quando estão na forma humana. Mais uma vez, Dawood se vira e continua a andar, mas não sem antes olhar para mim e piscar o olho. Não consigo deixar de retribuir aquilo com um sorriso, porque somente Dawood seria capaz de usar física para vencer uma briga. Capítulo 86. Tesoura, presas, pedra. Várias gárgulas correm para junto de Rodrigo e colocam uma mão na terra e outra em suas costas, enquanto canalizam a magia de cura para seu corpo estatelado. Eu sei, tanto quanto qualquer gárgula, que usar magia de terra para curar é um processo lento. Assim, ficamos esperando pacientemente enquanto eles curam o camarada. Sobre a cabeça delas, um aglomerado de nuvens escuras de tempestade se forma, bloqueando o sol e transformando o ar à nossa volta num cinza metálico estranho, que espero muito não ser um indício de que eventos ruins estão por vir. Rodrigo se agita, atraindo minha atenção de volta para o campo de treinamento. Chastain se aproxima e ordena. Não o curem por completo. Vai ser bom se o joelho dele doer um pouco hoje, para lembrá-lo de jamais subestimar um oponente outra vez. É uma postura rígida, mas preciso admitir que gostei. Realmente detesto gente com vocação para bullying. Chastain olha para Flint e Eden agora. Será que os dragões querem ser os próximos a tentar enfrentar os meus guerreiros? Acho que vamos deixar passar por hoje. Chastain não parece se impressionar com aquilo, mas não diz nada. Eu me aproximo de Flint e digo em voz baixa. Você sabe que eu não deixaria que fizessem nada para machucar os dragões. Sem querer ofender, Grace, mas não acho que você seria capaz de impedi-los. Aquela resposta me irrita um pouco. Talvez porque, no fundo, sei que ele tem razão. Mesmo assim, eu tenho a coroa, eu controlo o exército. Flint não parece convencido. Talvez, mas não confio nem um pouco em Chastain. Não estou convencido de que o ensinar a nos derrotar seja exatamente o que ele quer. É bom saber que não sou a única que ficou incomodada com as ações de Chastain, mas não creio que ele nos trairia. Ele tem tanto a ganhar com a derrota de Cyrus quanto nós. Mesmo assim, não quero mais brigar com Flint, por isso simplesmente devolvo a provocação. Acho que você tem razão, afinal, você é um dragão enorme e malvadão. Isso é verdade. Ele sorri e finge flexionar os músculos. Inclusive, ele deixa a frase morrer no ar e seu sorriso se transforma em uma carranca no piscar de olhos. Olho para trás para saber o que o deixou tão irritado tão depressa, mas a única coisa que vejo é Jackson indo até o centro do círculo de treinamento como se fosse o seu dono.
Volto a olhar para o dragão e quero perguntar o que está acontecendo, mas Flint já está se afastando do círculo, com os punhos fechados com força. Observo a cena enquanto ele se afasta e sinto um peso no meu peito. Tudo está muito complicado agora e não consigo descobrir um jeito de consertar as coisas. Não importa o quanto tente, sei que as coisas saíram bastante dos trilhos e sei que não há nada que eu possa fazer para compensar todas as perdas de Flint. Mas neste momento, a ameaça é maior do que nunca. E nós precisamos nos unir, não nos afastar desse jeito. Oi, a mão de Hudson toca o meu ombro, e quando me viro para fitá-lo, seus olhos estão mais carinhosos agora do que jamais estiveram nos últimos tempos. Deparar-me com eles não elimina a dor profunda que há dentro de mim, mas melhora um pouco, e é mais do que eu esperava. Resolvi aproveitar esse céu nublado súbito para vir ver como você está. Se tivesse chegado um pouco mais cedo, ia ver Dawood derrubando uma gárgula com o dobro do seu tamanho. Macy diz a ele com um sorriso. Foi incrível. Eu me encosto nele com um suspiro e absorvo aquela sua força sólida, enquanto Macy faz o relato da batalha épica de Dawood. Deixo que seu calor se espalhe por mim, que espante aquela pontada de medo que vem crescendo desde que vimos Quetimir cair. Desde que percebi que nada é sólido neste mundo de alianças mutáveis e promessas quebradas, e mais, que nada está a salvo. Não sei como lidar contra isso, e com certeza também não sei como vencer nessa situação. Dentro do círculo de treinamento, Jackson é jogado no ar e acaba deslizando pela pedra, arrastando o rosto no chão. Hudson geme. Isso vai doer. Será que temos que parar com isso? Pergunto quando Jackson se aproxima com um salto e se joga sobre uma das 5 gárgulas que estão no círculo contra ele. A gárgula tenta pegá-lo em pleno ar, mas Jackson já está no chão, passando uma rasteira e pousando em cima dela. Ele pega o adversário em um mata-leão e, embora não quebre seu pescoço, a ameaça fica implícita. Um oponente está no chão. Faltam 4. Ele se vira para enfrentar outros 2, mas em vez de reconhecer o fato de que devia estar fora de combate, a gárgula que ele acabou de imobilizar se agita e agarra Jackson, que não espera o ataque. Segundos depois, Jackson é golpeado e sai voando de novo pelo ambiente, e desta vez se arrebenta em uma parede com tanta força que faz balançar o candelabro pendurado no teto. Não consigo mais assistir a isso, diz Hudson. No começo, penso que ele vai seguir Flint e sair dali. Mas em vez disso, ele acelera até onde Jackson balança a cabeça para clarear as ideias. Fico observando enquanto ele lhe oferece a mão e diz algo que faz Jackson revirar os olhos e rir ao mesmo tempo. Conforme voltam para o círculo, Jackson agita o braço em um gesto que indica: fique à vontade. Aproveite e mergulhe de cabeça, irmão. Zomba ele. Me mostre como se faz. Ah, sim, não se anime tanto, rebate Hudson. Não sei se você é capaz de lidar com o jeito que se faz as coisas. Os olhos de Jackson se estreitam. Não abuse da sorte. Está vendo? É por isso que somos diferentes. Hudson abre um sorriso. Para você, é questão de sorte. Para mim, é simplesmente habilidade pura. Por um segundo, tenho a impressão de que Jackson vai mandar as gárgulas às favas e partir para cima de Hudson por conta própria. Mas ele simplesmente ri e ergue as mãos em um sinal de paz, que tenho quase certeza que significa que ele está mandando o irmão à merda no estilo britânico antes de voltar para a borda do círculo. Observo Isadora, sentada em um dos bancos de pedra mais ao lado, sozinha. Ela está ali desde o início do treinamento, com uma expressão de tédio no rosto. No começo, imaginei que isso aconteceu porque ela não estava muito disposta a ajudar o exército. A aprender como derrotar seu pai. Mas ela fica um pouco mais atenta quando Hudson se posiciona diante de 7 gárgulas de aparência bem ameaçadora. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre lutar contra vampiros é que nós somos mais rápidos do que vocês, declara ele, saltando por trás, a fim de evitar um golpe poderoso de uma espada na altura da barriga. E nossos reflexos são melhores. Para provar, ele golpeia com a mão e faz uma gárgula voar para trás antes que ela percebesse que Hudson ia atacar. Vocês não conseguem nos acompanhar em um combate individual. Ele se vira para trás e acerta um pontapé na barriga de outra gárgula com tanta força que a faz cair sentada no chão a metros de distância. Ou menos em uma luta de 2 contra 1. Hudson abre um sorriso torto. Mas isso só significa que vocês não devem tentar lutar para vencer logo no começo.
O importante é tentar alcançar o adversário. Ele se curva e acerta um ataque contra outra gárgula, fazendo-a rolar para trás. Em seguida, a segura por um braço e uma perna, antes de girá-lo como numa competição de arremesso de disco contra a gárgula em que acertou um chute no estômago, há alguns momentos. O pobre rapaz já havia acabado de conseguir se levantar depois do golpe, e agora jaz no chão outra vez com o corpo da maior gárgula do campo de treinamento em cima do seu. Como assim? Questiona Chastain, andando em círculos ao redor dos combatentes. Ele observa cada movimento de Hudson com interesse, e isso me deixa apreensiva, lembrando-me das palavras de Flint. Será que ele realmente está tentando aprender a derrotar o exército de Cyrus ou está procurando uma fraqueza específica no meu consorte? O fato de eu não saber a resposta é um problema que vou ter de enfrentar assim que possível. O objetivo principal é podermos vencer as provações para curá-los do veneno, para que nos ajudem a derrotar Cyrus e usar a coroa. Sempre presumi que o exército iria querer fazer exatamente isso. Castigar o vampiro que os envenenou e os deixou presos aqui por 1 milênio. Mas, e se eu estiver errada? E se tudo o que elas quiserem é ser libertadas para finalmente começar a viver outra vez, viver de verdade? Talvez Chastain sonhe em encontrar uma consorte algum dia e de se aposentar em algum pequeno vilarejo na Irlanda. Tento imaginar que a maior preocupação deste poderoso general não será nada além de cuidar de sua pequena horta e defender seu lar de uma tempestade ocasional. Pare de abaixar o ombro, Thomas, esbraveja Chastain quando Hudson joga outra gárgula pela área de treinamento e a faz cair com um bonk dolorido. Esboça um gesto negativo com a cabeça. Chastain nasceu para liderar. E se a tensão em seu queixo toda vez que Hudson rechaça um atacante é um sinal, Chastain não consegue tolerar o sofrimento de alguém em seu exército. É claro que ele vai querer impedir que Cyrus volte a causar mal às gárgulas. Vocês não vão conseguir correr mais rápido do que os vampiros, e também não vão conseguir atacá-los se tiverem uma habilidade superior. Nossos reflexos são rápidos demais. Assim, a melhor técnica é esgotar o exército de Cyrus. Para provar seu argumento, ele se agacha no último instante e evita um ataque que vem de trás. Em seguida, gira bem rápido e desfere uma sequência de 3 golpes em uma gárgula que mal havia começado a se colocar numa postura de combate. E como você sugere que podemos fazer isso? Pergunta Chastain. Faça com que acelerem, várias e várias vezes. Nossa habilidade de acelerar não é ilimitada. É algo que demanda muita energia e que, após um tempo, nos deixa exaustos. Vocês têm asas. Usem-nas. Façam com que acelerem para tentar pegá-los. Façam com que saltem para tentar pegá-los. Cedo ou tarde, eles vão ficar cansados e aí vocês atacam. Ele gira com uma velocidade sobrenatural e com um movimento poderoso de braço, derruba 3 gárgulas com força no chão. A luta começa bem encarniçada outra vez. Agora são 8 gárgulas que avançam sobre Hudson em um movimento coordenado. Ele consegue sair debaixo delas e avança correndo pelo círculo de treinamento. Elas o perseguem a pé e pelo ar. Mas no exato momento que ele parece encurralado, Jackson entra no combate. Ele usa seu poder telecinético e paira a vários metros do chão. No ar, consegue agarrar as gárgulas que voam uma de cada vez e as arremessa na direção de Hudson, que as agarra em pleno voo e as joga com toda a força no chão. Sei que esse é o meu exército e que eu devia estar escandalizada pela surra que estão levando, mas a verdade é que o meu consorte e seu irmão estão dando um show incrível. Para 2 rapazes que passaram brigando a maior parte do tempo em que estavam juntos, eles sabem agir muito bem em equipe. Espiou Isadora mais uma vez, que está inclinada para a frente agora, com os cotovelos apoiados nas coxas, enquanto observa a batalha, com um interesse que nunca encontrei em seu olhar antes. Ela chega até mesmo a gemer quando uma das gárgulas consegue acertar uma bela pancada em Jackson. Você não precisa ficar do outro lado, sabia? Mesmo quando digo essas palavras, pondero se estou cometendo um erro. Mas há alguma coisa nos olhos dela, algo que existe por baixo de todo aquele gelo e empáfia, algo que me faz pensar que há mais nuances ali. Tipo, o fato de que ela é muito parecida com Hudson. Não sei do que você está falando. O gelo está de volta, em dobro. Estou só dizendo que há outras maneiras de viver, além de ficar sobre as botas de Cyrus. Hudson conseguiu sobreviver. Hudson conseguiu descobrir, e você pode fazer o mesmo.
Você é mesmo uma gracinha, não é? Ela responde, bem ácida. Estou só dizendo que... Sei o que você está fazendo. Sei o que você está dizendo, ela rosna. E quem diabos você pensa que é para saber o que eu quero? Eu não sei. É a minha resposta. Só sei que é bem melhor ter alguém junto de você do que passar o tempo todo sozinha. Isadora não responde, mas por um único segundo parece vulnerável. Decido aumentar a pressão, mesmo ciente de que provavelmente isso é uma estupidez. Você tem 2 irmãos incríveis. Sou a primeira a admitir que os 2 são insuportáveis, mas também são pessoas muito boas e são capazes de fazer qualquer coisa pelas pessoas que amam. Qualquer coisa por você, não é? Ela retruca, e qualquer indício de vulnerabilidade já está enterrado, mais uma vez, embaixo de uma montanha de rebeldia. Por mim? Sim, com toda certeza, mas também por Mace, Mikai, Flint, Eden e os outros. Quando aceitam seu afeto por alguém, eles nunca recuam. Mantenho-me em silêncio e contemplo as nuvens escuras ainda se amontoando e bloqueando a luz do sol, e conjecturo por um minuto se é um presságio do que está para acontecer conosco, ou talvez a esperança de que toda esta dor logo vai passar. De qualquer maneira, a mudança se aproxima. Volto a olhar para Isadora e arrisco mais uma vez. Você já faz parte da família deles. Esse amor e proteção podem ser seus, se quiser. Isadora morde o lábio inferior e volta a olhar para o círculo de treinamento, onde Jackson e Hudson acabaram de destroçar seus adversários. Eles estão no centro do círculo, com as mãos nos quadris e se entreolhando com sorrisos, enquanto 8 gárgulas gemem de dor ao seu redor. Sinto o meu coração derreter um pouco ante aquela imagem, mas parece que ela causa o efeito oposto em Isadora, que se vira para trás revirando os olhos de maneira deliberada. Toda essa meiguice pode funcionar para você, mas se tem uma lição que aprendi com Cyrus é a seguinte: nada é dado de graça. E, francamente, prefiro continuar com o plano de pagamento que já está em vigor. Capítulo 87. Esfaquear primeiro e pensar depois. Fico esperando que ela vá embora, mas em vez disso, Isadora para do outro lado do círculo e observa enquanto outro grupo de soldados desafia Hudson e Jackson. Desta vez, há 10 deles, e a julgar pelas insígnias em suas túnicas, são membros de alguma espécie de guarda de elite, e parecem querer estraçalhar os 2. Meu estômago se retorce. Sendo bem sincera, sinto uma pontada de medo. Não porque não tenho fé em Hudson e Jackson, mas porque esses são os 10 dos melhores combatentes em todo o exército das gárgulas. Além disso, estão usando somente suas habilidades vampíricas para treinar, não seus poderes especiais. E isto é muito para se pedir a alguém. Mas parece que me preocupei por nada, porque os 2 se livram bem rápido dos ataques desses guardas também. A guarda alta com um coque loiro no alto da cabeça é a que dá mais trabalho para Jackson enquanto o enfrenta. Mas até mesmo ela cai no chão sentada depois de uns 10 minutos. Hudson estende a mão para ajudá-la a se levantar, enquanto Jackson se aproxima de outro guarda para conversar. Mas quando Hudson vem para junto dele, do outro lado extremo do círculo de treinamento, Isadora anuncia: tenho a impressão de que vocês precisam de um desafio de verdade. Ela olha para Chastain, que anuncia: Izzy, mostre-nos alguma coisa que ainda não vimos. Garanto que vocês nunca viram uma coisa dessas antes, declara ela. A menos que Hudson esteja cansado demais, é claro. Hudson ergue uma sobrancelha e se vira para encarar a irmã, que o observa com o pé apoiado em um banco largo e uma faca na mão. Mas é claro, vamos mostrar a eles o que é uma luta de verdade. Mas é claro. Ela o imita enquanto sai de trás do banco e vai andando até ele, movendo o corpo com um balanço arrogante. Mas para ser honesta, não sei se esse combate vai ser dos melhores. Os olhos de Hudson se estreitam ante o desafio, embora todas as pessoas ao redor assobiem e vibrem. Eu o conheço muito bem para perceber que ele está dividido. Hudson não quer lutar contra a irmã, mas também não quer rechaçar a primeira ocasião na qual ela demonstrou interesse por ele. Só há uma maneira de descobrir. Ele responde finalmente, mas vai ter que parar de falar para que isso aconteça. Desta vez são os olhos de Isadora que se estreitam. Ela vai responder, mas pensa melhor no caso por causa daquele último comentário e se contenta em desfilar até o centro do círculo de treinamento. E posso dizer uma coisa? Vampiros. É impossível não os amar, mas eles têm um jeito estranho de demonstrar que o amor é recíproco. Em geral, fazem isso quando não matam as pessoas. É melhor do que a alternativa.
mas é bem engraçado quando visto de fora. Me avise quando quiser começar, mana. Comenta Hudson enquanto os dois se encaram no círculo. Achei que já tivesse começado, responde Isadora arremessando uma faca. É um choque, tanto para Hudson quanto para o restante do público, e solta um gemido quando a lâmina passa cortando a lateral do bíceps esquerdo de Hudson. Contudo, isso não parece o abalar. Ele simplesmente ergue a sobrancelha e pergunta: Vai ser assim, então? Vai ser como sempre é, responde ela, acelerando para atravessar o círculo e arrancando uma espada montante das mãos de uma das guardas gárgulas. No instante em que os dedos dela se fecham ao redor da empunhadura, Izzy desfere um golpe contra as costas de Hudson. Assim, a parte sobre não matar está mais para escolha do que para pré-requisito. E tal ideia não me parece nem um pouco reconfortante. Hudson, berro, com o coração na garganta. Mas ele já está em movimento antes que o primeiro som saia pela minha boca, jogando-se no chão e passando uma rasteira tão rápida em Isadora que ela chega a planar por um segundo, em pleno ar, antes que o restante do seu corpo perceba que não há mais nada sobre o que se apoiar. Ela bate com força no chão, mas se levanta quase com a mesma velocidade. E agora parece bem irritada, o que até me parece meio ridículo, considerando a maneira com que ela começou esse treinamento, que se transformou em um duelo mortal. Desta vez, quando ataca com a espada, ela tenta cortá-lo em dois, e se Hudson demorasse 1 milésimo a mais para se mover, ela teria conseguido. Do jeito que os eventos acontecem, a ponta da lâmina passa raspando pela sua barriga, deixando um buraco na camisa e uma linha fina de sangue em seu tronco. Ei, Hudson! Grita Eden, e Hudson se vira bem a tempo de pegar a espada que a dragão arremessa para ele, ainda em pleno ar. Ele coloca a espada em posição de combate quando completa o giro, e o som de aço batendo contra aço ecoa pelo lugar. Se é possível que isso aconteça. Isadora parece ainda mais furiosa, mas não sei quem realmente é o alvo da sua raiva. Hudson por bloquear seu golpe ou Eden por lhe ter jogado a espada para fazê-lo. Mas a pergunta é respondida quando ela dá um grito horrível na próxima vez em que golpeia de cima para baixo, tentando acertar a cabeça de Hudson, ou mais especificamente tentando decapitá-lo. Por isso, ela está definitivamente mais irritada com Hudson. Em particular, quando meu consorte ergue a espada a fim de bloquear seu golpe, com força suficiente para fazer com que Isadora solte a arma, que sai girando pelos ares. Eden salta e a agarra. Por um segundo, tenho a impressão de que ela vai jogá-la de volta para Isadora, mas a expressão de completo desprezo existente nos olhos da vampira deve fazer Eden mudar de ideia, porque ela continua a segurar a espada com firmeza. Isadora encara Hudson com uma expressão de chacota. Qual é a sensação de saber que você é tão patético a ponto de seus amigos precisarem trapacear para ajudá-lo a vencer? É uma sensação muito boa, responde ele. Significa que tenho amigos. Isadora saca uma faca do cinto e a arremessa contra Hudson. Ele acelera centímetros para a esquerda e a faca passa voando ao lado dele. E teria se enfiado em uma das gárgulas que assistem a tudo se ela não tivesse se transformado em pedra no último instante. Por sorte, a lâmina bate no corpo de pedra e cai no chão. Mas Hudson já se virou para ver onde a faca cairia, provavelmente para saber se teria de acelerar e se colocar diante de alguém que estivesse na trajetória da faca. E essa é a abertura que Isadora precisava. Em um piscar de olhos, ela acelera contra Hudson, agarrando seu braço sem parar de acelerar e usando o impulso para jogá-lo do outro lado do campo. Sinto a minha respiração ficar presa na garganta, enquanto ele desliza pelo chão como uma boneca de pano, parando dentro das portas gigantes que levam até o grande salão. Hudson já está em pé outra vez, quando Isadora acelera para chegar ao grande salão e o pegar. Nós e o restante dos espectadores atravessamos o campo a toda velocidade para ver o que vai acontecer a seguir. Mas Isadora salta logo antes de alcançar Hudson e faz uma manobra de parkour pelo centro da muralha mais próxima, de modo que consegue voar até o enorme candelabro de ferro, fixado a 15 metros acima do piso do salão de baile. Quando o alcança, ela segura a sua borda e fica pendurada ali, girando por 1 segundo ou 2. Mas tenho tempo de me perguntar o que ela está fazendo, antes que apoie o pé na lateral do candelabro, quase virando o artefato de cabeça para baixo no processo. Em seguida, usando o pé para tomar impulso, ela arranca toda a barra de sustentação que está embaixo do candelabro. A multidão solta um gemido aflito, quando a barra se solta e começa a cair, mas Isadora mal percebe.
Em vez disso, ela gira enquanto ainda está no ar para pousar em pé, empunhando a barra pesada de ferro atrás da cabeça. Nunca vi nada parecido com isso. Aparentemente, Hudson também não, porque seus olhos se arregalam um pouco com o que está acontecendo. Sou obrigada a admitir que ela é poderosa pra caralho. Algo que eu poderia admirar se ela não estivesse tentando matar o meu consorte neste momento. Mas ela realmente é. Por isso, fico bem mais preocupada e bem menos impressionada com o que aconteceria em outra ocasião, especialmente quando ela urra. Sim, ela urra, ao tentar golpear a cabeça de Hudson com a barra de ferro. Ele ergue a espada para defletir o golpe, mas Isadora simplesmente gira e ataca outra vez. Esse golpe o acerta no ombro e a garota aproveita para provocá-lo. Talvez você se distraísse menos se deixasse que o nosso pai o treinasse. Desta vez, é Hudson que golpeia com a espada, e Isadora mal consegue posicionar a barra de ferro a tempo de impedir que sua perna seja decepada. Ah, é claro. Talvez se você passasse menos tempo puxando o saco do nosso pai, conseguiria aprender a pensar com a própria cabeça. Sua única resposta é um sibilo por entre os dentes e outro golpe com a barra de ferro. Ela tenta golpear abaixo, mas Hudson salta por cima da barra. Isadora golpeia de novo e Hudson bloqueia o movimento com sua espada. Acha que eu tive escolha? Ela pergunta. Depois que você sumiu, eu não tive escolha. Hudson golpeia desta vez e Isadora dá uma pirueta para trás, passando por cima da lâmina. Sempre existe uma escolha, retruca Hudson. Você simplesmente não teve a coragem de fazê-la. Fiz o que precisava fazer, rosna Isadora, enquanto sobe a parede mais próxima correndo. Ela desce imediatamente, batendo com a barra de ferro na espada de Hudson com toda a força. Ele se desequilibra um pouco, mas se recupera e faz uma investida forte com a espada. Tudo acontece tão rápido que Isadora mal consegue erguer o ferro a tempo. Ela acaba caindo de joelhos sobre a força do golpe. Você está fazendo o que quer. Ele grunhe para ela em resposta, sem pensar em que me pode machucar. Bem quando ele golpeia outra vez com a espada, de cima para baixo. Ela se afasta com um rolamento e salta em busca de se levantar. Os dois estão levando o combate bem a sério. Nada mais de conversa e nada de exibir suas habilidades. Somente um golpe poderoso depois do outro, conforme a batalha se alonga. Os dois estão ofegantes agora. Estão ficando cansados. As armas não golpeiam com a mesma velocidade e os bloqueios com as reações não são tão fortes. Nenhum dos dois está disposto a desistir, mas nenhum dos dois consegue superar o outro também. Decidi que vou ter de intervir e dar um fim à briga antes que alguém morra. Mas é nesse momento que Hudson finalmente percebe uma brecha na defesa de Isadora. Avançando sobre ela, Hudson grita, já chega, e desfere um golpe brutal em seu plexo solar. Izzy sai pelos ares com um impacto, projetada a uns 3 metros de altura, antes de se esborrachar na beirada do círculo de treinamento. E ela bate nas pedras duras e implacáveis. A mão firme que segura o cano de ferro relaxa e a arma cai a metros de distância. Capítulo 88. Não há nada que diga eu te amo tanto quanto uma adaga no coração. Os espectadores soltam um gemido aflito. Até mesmo Hudson parece preocupado, largando a espada enquanto corre para junto dela. Mas basta ele dar alguns passos antes que Isadora volte a ficar em pé, e agora ela está incandescente de fúria. Você acha que me conhece? Ela grita. Segundos depois, uma adaga passa voando pela bochecha de Hudson, e todos os que estão naquele lado do salão se espalham para não serem atingidos pela lâmina, e por qualquer outro objeto que ela decida arremessar. Você não sabe nada sobre mim. Outra adaga voa direto na direção dele, e Hudson precisa mergulhar para o lado, para não ser atingido. Você acha que esta é a vida que eu escolhi para mim? Ela pergunta. Outras 2 adagas são atiradas contra o coração dele, e o meu coração para de bater, até que ele salta a quase 2 metros do chão para evitá-las. Você acha que eu queria ser a filha bastarda de Cyrus? Mas uma adaga passa voando, e essa lâmina é longa e tem uma aparência maligna. Hudson não consegue se esquivar rápido bastante para evitar um corte no ombro. O sangue começa a escorrer pela manga rasgada da sua túnica. Outra arma para ele usar contra sua consorte? Desta vez, ela atira uma adaga negra para acertá-lo no olho. Todas as pessoas soltam gritos horrorizados e prendem a respiração até que Hudson consegue se agachar para evitar o projétil. Minhas palmas estão encharcadas agora e o meu coração está batendo rápido demais. O pânico
é uma ave selvagem dentro de mim, batendo as asas contra o meu peito, enquanto tento descobrir o que posso fazer. Tenho vontade de intervir, mas meu instinto me diz que Hudson não vai gostar se eu o fizer. Que, seja lá o que estiver acontecendo, é uma questão que concerne apenas a ele e a sua irmã. Mesmo assim, sabê-lo não torna mais fácil ficar à margem dos acontecimentos, e com toda a certeza não torna mais fácil assistir a tudo que está acontecendo. Você pode dizer que eu tive escolha, mas isso não é verdade para mim. Ela tira mais uma adaga rumo ao coração dele, mas Hudson desvia com alguns passos para o lado. Eu só tive uma escolha. Uma. Esbraveja ela por entre os dentes. Desta vez, a adaga que voa contra Hudson é curta, como um rubi grande, incrustado na empunhadura. Ele se esquiva no último instante. Tenha valor. Outra adaga, outra esquiva. Ou não tenha valor nenhum. Outra adaga, outra esquiva. Seja uma filha obediente. Mais 2 adagas disparadas em rápida sucessão. Hudson desiste de tentar desviar das lâminas. Elas estão chegando rápido demais e ele está ficando cansado. Assim, ele simplesmente as desintegra antes que consiga tocá-lo. Mas isso só parece enfurecer Isadora ainda mais. Algo que não achava ser possível até ela atirar uma saraivada de adagas como jamais vi antes. Uma depois das outras, sem parar, cada vez mais rápido. Hudson desintegra todas elas, o que faz com que sua irmã simplesmente aumente a velocidade dos arremessos. Ou fique trancada em uma cripta. Mais 6 adagas, uma para cada palavra. O fato de que Hudson desintegrou todas elas deveria fazer com que ela reconsiderasse suas ações. Mas sua fúria só a faz arremessar ainda mais rápido, até que suas palavras e facas voam exatamente ao mesmo tempo. Depois, mais uma adaga. Mais uma adaga. 1000, mais uma adaga. Anos, mais uma adaga. Eu faria 2 adagas, uma palavra para cada palavra. Qualquer coisa. Mais uma adaga. Eu mataria, mais uma adaga. Qualquer pessoa, mais uma adaga. Para não voltar. Uma saraivada de adagas, uma depois da outra, tão rápidas e numa quantidade tão grande que Hudson mal tem tempo de desintegrar todas antes que ela o alcance agora. Eu nunca vou voltar para lá. Mais uma adaga, desta vez arremessada diretamente contra sua garganta. Hudson faz um gesto e a desintegra, mas a expressão no rosto dele revela que não importa se a faca o acertou ou não. As palavras da irmã cortam mais fundo do que qualquer faca seria capaz. Talvez ainda mais profundamente. Isadora, eu... Não se atreva a se dirigir a mim. Ela retruca por entre os dentes. E então, como algo saído de um filme de terror, ela atira uma adaga que voa direto rumo ao coração de Hudson. Mas quando ele faz o gesto para desintegrá-la, a adaga se reconstrói, como se a sua trajetória não tivesse sido interrompida, e agora está a poucos centímetros do seu peito, perto demais, e rápido demais para que ele acelere e desvie. Hudson, mova-se, grito. Rápido. Meu aviso chega tarde demais. A adaga fica encravada em seu ombro. Mas no melhor e mais engraçado estilo dos vampiros. Hudson mal parece perceber que está com uma faca fincada no corpo. Em vez disso, ele está completamente concentrado em Isadora e no que ela acabou de tornar possível. Como? Ele pergunta, com os olhos azuis fixos nela como 2 lasers. Eu já lhe disse que sou algo completamente diferente, ela responde, erguendo o queixo de maneira bem desafiadora. Não tenho culpa por você não querer acreditar em mim. Com essas palavras, ela dá meia volta e vai embora. E as pessoas que estão assistindo se afastam para permitir sua passagem. Capítulo 89. Removendo o que é velho para encontrar a pista. No instante em que Isadora sai do círculo, eu corro para junto de Hudson. Você está bem? Indago, imaginando seu ombro ao redor da lâmina da adaga. O que posso fazer? Estou bem, ele responde, mas continua observando sua irmã ir embora. Sem querer ofender, mas você está com uma adaga enfiada no ombro, declaro. Eu não chamaria isso de estar bem em nenhum mundo, nem mesmo neste. Foi uma luta impressionante, comenta Chastain atrás de mim, e isso vale para vocês 2. Temos uma clínica? Pergunto. Uma clínica? Ele parece confuso e pela milionésima vez eu preciso me lembrar de que estamos congelados no tempo, no meio da porra do século XI. Um lugar onde possamos ir e ele possa descansar enquanto ajudo a curá-lo. Gárgulas normalmente não precisam de clínicas. Chastain me fita com desdém. E o seu vampiro também não deveria,
com um ferimento sem importância como este. Sem importância, volta a olhar para Hudson, me perguntando se, talvez, imaginei Isadora reagregando a adaga e enfiando a lâmina no corpo do meu consorte. Mas não, a adaga definitivamente continua ali, assim como o sangue ao redor do ferimento. Ele está sangrando e está empalado. Não por muito tempo, diz Hudson. Em seguida, ele leva a mão ao ombro e arranca a adaga sem nem se abalar. Me deixe ver. Eu me aproximo e começo a examinar o ferimento, enquanto me preparo para reunir energia para curá-lo. Em seguida, observo com os olhos arregalados conforme a ferida começa a se curar sozinha. É simples assim? Questiono, embora esteja literalmente observando a pele rasgada se fechar. Hudson sorri para mim. É simples assim. Faço um sinal negativo com a cabeça e solto o ar longamente, soprando devagar. É claro que sei que os vampiros se curam depressa, especialmente se for um ferimento superficial. A questão é que não costumo ver tantos ferimentos superficiais, especialmente no meu consorte. Todo vampiro machucado que já vi havia sido ferido mortalmente e era incapaz de se curar. Agora que penso no assunto, tem tudo a ver. Vampiros se curam ágil e discretamente, quando podem. E se não puderem, isso é porque já estão feridos demais para conseguirem tomar qualquer atitude. Em questão de segundos, o ombro de Hudson está completamente curado, com exceção de um hematoma feio, assim como vários cortes das outras adagas que a pequena sociopata de Cyrus arremessou. Mas que diabos foi aquilo? Pergunta Eden quando chega por trás de Hudson, com uma expressão tão confusa quanto eu me sinto. Flint também se junta a nós. Aquela garota tem problemas. Aquela garota é uma guerreira, esbraveja Chastain. O que você disse? Pergunto quando a indignação toma lugar do medo que restava dentro de mim. Você acha que atirar adagas contra o meu consorte desarmado faz dela uma guerreira? Acho que o coração de Isadora faz dela uma guerreira, responde ele, observando as adagas fincadas nas paredes e tapeçarias atrás de nós, assim como as outras que estão espalhadas pelo chão. Veja todas essas adagas que ela atirou nele. Isso demonstra muito comprometimento. Demonstra muito de alguma coisa, resmunga Flint por entre os dentes. Foi um chilique, declaro a ele, totalmente sem entender o que Isadora fez, que ele acha tão impressionante. Ela teve um chilique, imprudente e perigoso. E você acha que isso faz dela uma guerreira? Acho que ela se comprometeu a seguir um caminho e estava disposta a morrer por ele. É o que guerreiros fazem. É a coisa mais ridícula e tacanha que já ouvi. E considerando que Cyrus Vega tentou me enganar e me fazer achar que não era inteligente, é algo bem significativo. Mas convenhamos, é um absurdo colocar alguém em um pedestal só porque ela surta de maneira tão espetacular. Claro, nenhum de nós foi capaz de tirar os olhos da cena. Mas isso aconteceu porque havia um desastre em andamento, não porque fosse algo digno de admiração. E eu entendo. O que Isadora contou foi horrível. O que aconteceu com ela nas mãos de Cyrus foi horrível. Ninguém duvida disso. E ninguém nega o fato também. Mas isso não lhe dá o direito de descontar toda a sua fúria e dor em Hudson, que nunca lhe fez nada em toda a sua vida. Ele nem sabia que ela existia até 2 ou 3 dias atrás, e Isadora estava firmemente ao lado de seu pai durante todo esse tempo. Por isso, o que ela quer dele? Para ser mais precisa. E o que exatamente Chastain vê na crise psicótica de Isadora a ponto de ficar nitidamente impressionado. Afirmo a mim mesma que isso não tem importância. Digo que preciso me concentrar em Hudson e em ficar de boca fechada. Mas a verdade é que tem importância sim. Estou aqui me acabando nos treinamentos para tentar impressioná-lo e não tentei matar ninguém nenhuma vez. Tenho certeza de que isso deveria me dar alguns pontos. Sem querer citar um comediante que já está morto há muito tempo. Mas o que uma rainha precisa fazer para conquistar um pouco de respeito por aqui? Mas mesmo quando faço essa pergunta para mim mesma, percebo que nunca vamos chegar à questão da mesma forma. Não somente pelo fato de Isadora ser ou não uma guerreira, mas em todo o processo de como governar. E talvez esteja na hora de eu parar de me esforçar tanto. Talvez esteja na hora de eu parar de tentar agradá-lo. Talvez esteja na hora de eu parar de tentar me encaixar em um molde que nunca nem vi. Talvez esteja na hora de parar de tentar ser a rainha que ele acha que eu deveria ser, e ser a rainha que eu quero ser. Deus sabe que é impossível ser pior do que ele acha que sou. E é por isso que, enfim, paro de tentar conquistar o respeito de Chastain e simplesmente verbalizo meus pensamentos. Na minha concepção, um grande guerreiro é alguém disposto a morrer pelo que acredita,
pelas pessoas que ama, pelas pessoas que jurou proteger. Isadora não morreria para proteger ninguém além de si mesma. Faço um gesto negativo com a cabeça. Mas parece que temos definições bem diferentes sobre as coisas pelas quais valem a pena morrer. Fico esperando que Chastain se manifeste, mas ele não tem mais nada a dizer, pelo menos não para mim. Não sei por que ainda me surpreendo com isso. Em vez disso, o general vai até o beiral de madeira de uma das janelas, onde algumas das adagas de Isadora continuam fincadas, e permanece ali, contemplando as facas por alguns momentos, e em seguida arranca uma delas da parede. Quando o faz, a pedra laranja grande incrustada em seu anel reflete a luz. E me sinto congelar por dentro, porque depois de passar todos esses dias procurando, eu finalmente encontrei a pedra divina. Estava bem debaixo do meu nariz o tempo todo. Não sei como descobri se tratar da pedra divina, mas tenho certeza. É como ela se estivesse me chamando de volta para casa. Uma sensação de ser envolvida pelos braços da minha mãe preenche meus sentidos, atiça as recordações do abraço amoroso da minha mãe e quase faz com que meus joelhos cedam ao peso do corpo. Cambaleio um pouco para o lado, estendendo a mão para me segurar em uma mesa, conforme uma onda de poder após a outra passa por mim. Encaro Hudson com os olhos arregalados e percebo que ele também já entendeu. Talvez ele consiga sentir o mesmo chamado que eu, ou talvez ele seja simplesmente inteligente o bastante para se dar conta de que Chastain jamais consideraria que alguém seria forte o suficiente para guardar a pedra além de si mesmo. Antes que eu consiga me refrear, comento. O seu anel é muito bonito. É um âmbar incrível. Acho que nunca vi uma joia dessa cor antes. Hudson me encara com um olhar que só falta dizer. Será que você consegue ser mais óbvia? No rosto. Mas Chastain ainda está de frente para a janela. Assim, por sorte, ele não percebe. Mas o general olha para o anel, e quando se vira para olhar para mim outra vez, há uma satisfação feroz em seu olhar. Este anel é usado pela pessoa que provou ser a mais poderosa do exército das gárgulas. Em um momento ou outro, quase todo mundo nessa corte já me desafiou para poder usá-lo. Somente uma pessoa conseguiu. Ele sorri para Artélia, que está em pé, com uma expressão firme e orgulhosa a alguns metros de distância. Somente por um dia, ela responde, mas isso não diminuiu o orgulho em seu olhar ou a força em seus ombros. Só fiquei com ele por um dia antes que você me desafiasse a conquistar o anel de volta. Ele inclina a cabeça. Haverá um dia em que o aluno será melhor que o professor, mas este dia não é hoje, mesmo que o professor esteja cansado. Ele olha para o corredor pelo qual Isadora se foi quando fez uma saída triunfal e diz: talvez a Bin Gargorxian seja quem finalmente vai se mostrar digna. Não preciso entender gaélico para supor que ele está dizendo algo sobre Isadora, ser uma guerreira novamente. E seria mentira se eu dissesse que isso não me irritou. E a rainha das gárgulas não seria? A pergunta sai pela minha boca antes que eu consiga detê-la. Chastain simplesmente responde. Esta responsabilidade está reservada somente para os corações mais corajosos. Uau, isso me acerta bem onde dói, apesar do discurso motivacional que acabei de fazer para mim mesma. Como sabe que nunca vou usar este anel? Pergunto quando uma ideia se forma na minha cabeça. E se eu quiser desafiar você? Sei que é uma jogada arriscada. Chastain não se tornou o líder do exército das gárgulas por saber o que estava fazendo. Mesmo assim, é alguma coisa. E agora que ele me mostrou o caminho que preciso seguir para conquistar o anel de maneira incontestável, seria impossível não tentar. Você nunca vai me desafiar, afirma ele, como se fosse óbvio ou uma declaração absoluta, o que me deixa bem irritada. Posso ser muitas coisas, mas não sou covarde. E é por isso que coloco os ombros para trás, ergo o queixo e digo: bem, eu desafio agora, então. Nada disso, ele me diz, inclinando-se para a frente para que eu não perca nenhuma palavra de sua resposta. Só aceito os desafios de pessoas dignas. Quando Chastain vira as costas para mim e começa a ir embora, Hudson segura na minha mão e murmura. Ele não faz ideia de quem você é ou do que é capaz de fazer. Isso é um problema dele, Grace, não seu. Ele tem razão. Chastain não sabe porque se recusa a tentar. Mas ele vai fazer isso antes que eu saia deste lugar, porque de uma maneira ou de outra vou arrancar aquele anel do dedo dele.